Prezados e amados irmãos e irmãs, a partir deste momento nós iremos carinhosamente oficializarmos mais este nosso encontro, o encontro da família apostólica do Tabernáculo Santo de nosso Deus. Portanto, é um momento muito nobre, muito belo, em que temos que receber como um presente, como uma dádiva divina, a nossa presença, estarmos aqui com o nosso corpo presente, no Tabernáculo Santo de nosso Deus, a compartilharmos de uma santa reunião muito especial, dedicada exclusivamente ao Príncipe da vida, nosso Senhor Jesus, e também a todo o poder celestial. Vamos fazer de tudo para daqui para frente, até o término desse santo trabalho, que possa ser agradável ao nosso Deus e também ao nosso Senhor Jesus e a todo o poder celestial. Cumprimento-lhes a todos com a paz do Senhor. Meu desejo sincero que esta paz esteja sobre a sua vida. Desejo também que as bênçãos de nosso querido e eterno Deus, acompanhado com a unção do teu divino Espírito Santo, que a graça e a bênção, a cobertura do manto santo de nossa querida e eterna Mãe Maria Santíssima, possa se fazer presente na sua vida e no seu coração. Desejo que a graça e a bênção, toda especial do outro Consolador, a Santa Avó Rosa, e também a graça e a bênção e o abraço espiritual do santo profeta irmão Aldo, que seja uma realidade na sua vida. Portanto, da minha parte, é uma honra poder, em nome deles, recepcionar a todos os irmãos aqui neste início de noite, o qual, a partir deste momento, entregaremos ao nosso Deus e a todo o poder celestial e principalmente ao Príncipe da vida, este culto de louvor e adoração. A presença de todos é muito importante e a mesma chega até o trono de nosso Deus e de nossos santos como uma essência. Muito obrigado pelo carinho do seu comparecer neste santo trabalho. Estendo meus agradecimentos aos nossos queridos irmãos que já nos acompanham online. Muito obrigado pela sua visita, portanto, se for possível, fique conosco até o término desta santa e gloriosa reunião. Também agradeço nossos queridos irmãos, amigos que nos visitam, muitas vezes pela primeira vez. A família apostólica se sente honrada com a sua presença, portanto, fique à vontade em nosso meio, sejam muito bem-vindos também em nome de nossos santos. Esta santa reunião tem um caráter especial, o qual nós iremos contemplar de uma maneira extraordinária e especial, carinhosamente, a apresentação de um belíssimo hino, que com certeza vai mexer e falar com o nosso coração. Mas isso vamos deixar para o momento e para a hora. Portanto, carinhosamente, eu convido a todos os irmãos e irmãs que puderem, por gentileza, que se coloquem em pé, por favor. Nós iremos fazer a abertura de nossa santa reunião com uma oração. E eu vou orar, suplicar ao nosso Deus, aos nossos santos, pelo nosso trabalho. Mas eu quero também que você aí no íntimo do seu coração realmente fale com Deus. Com Jesus nós estamos numa data muito especial, o qual nós não comemoramos a morte, mas a vida. Temos a certeza que Jesus está aqui, junto com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo e com os anjos, para coroar a nossa reunião e levá-la até a eternidade. Portanto, carinhosamente, sendo assim, oremos. Ó querido e eterno Deus, Pai Criador, neste momento temos o prazer de mais uma vez exaltar o teu santo nome, assim também, ó Pai do Deus divino, o Espírito Santo. Neste momento tão nobre e tão santo do encontro da família apostólica no teu tabernáculo, ó Pai, parte do profundo dos nossos corações a gratidão, a alegria e o contentamento por esta dádiva, por este presente que o Senhor nos concedeu, de estarmos mais uma vez mediante o teu tabernáculo e juntos unidos
como uma família sagrada, prestar ao Senhor e a todo o poder celestial mais este culto de louvor e adoração. Príncipe da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. A família apostólica prostra perante o Senhor. Quer receber do Senhor nesta oportunidade, ó Jesus, uma bênção toda especial. Estamos lembrando nesses dias daqueles momentos difíceis em que o Senhor passou. Mas no terceiro dia o Senhor ressurgiu vitorioso e a destra de Deus neste momento contempla a família apostólica e também contempla todos os bons e humildes de coração. E neste momento também exaltamos a Senhora Mãe Maria Santíssima, que nos deixou uma belíssima e grande herança, ó Mãe. Cubra-nos com o teu manto santo, que esta santa reunião também possa chegar até o trono da Senhora como uma essência, e a Senhora possa derramar bênçãos especiais sobre a nossa vida neste momento. Ó Santa e querida Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, os Senhores que fez nos entender e compreender esta verdade, os Senhores que é este elo perfeito de ligação entre o reino dos céus e a nossa pessoa, e principalmente sobre esta família apostólica. Gratidão, ó Vó, gratidão, Santo Irmão Aldo, por este momento tão nobre. Pedimos que os Senhores se façam presentes também. Abençoa todos nós aqui presentes, ausentes, aqueles que muitas vezes estão a caminho ainda desta santa reunião, que os Senhores enviem um anjo, guardando-os para que eles possam chegar tudo bem. Abençoa toda a família apostólica e também a humanidade. E abençoa de uma maneira especial também nossos queridos irmãos que já nos acompanham pela internet. Irmanados numa só fé, num só Espírito, num só coração, ó Jesus, prestamos esta reunião, entregamos esta santa reunião em Teu santo nome e temos a certeza que o Senhor já se faz presente conosco. Então iniciamos esse santo trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Senhora Mãe Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, hoje e sempre a nossa gratidão. Amém. Cantemos o corinho de número 1, Igreja Forte. Sendo assim, todos poderão assentar-se, por gentileza. Dando prosseguimento à nossa santa reunião especial em memória à vida que nos concedeu o Príncipe da vida, nosso Senhor Jesus, e a todo o poder celestial, cantaremos ainda alguns corinhos. De número 34 do nosso cenário, eu peço para a igreja, para toda a igreja, que cante com muito fervor no seu coração. Obediência e consagração.
de número 227, no nosso cenário, vós vencereis. Jesus ensinando as multidões, com amor se compraz. Tenho-vos dito a verdade, para que me tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas eu venci,
Amados, nós estamos numa reunião muito especial, muito linda, e que estamos relembrando aquela sexta-feira em que Jesus, o nosso Senhor, príncipe da vida, passou por aquela via dolosa. Não foi fácil para ele. Momentos difíceis, inclusive narrados nesta mensagem que eu vou ler aos irmãos, que foi mencionada pela nossa direção nesta oportunidade para um ponto de meditação. Eu sei que os irmãos nesta oportunidade tiveram um dia maravilhoso, né? Acordaram, fizeram suas orações, passaram o dia abençoado, muitas vezes em família, um dia de feriado, muitos até trabalharam, mas estão aqui, estão felizes. Às vezes aqueles também que não puderam estar, estão nos acompanhando pela internet, online. Um dia muito abençoado. E nós devemos tudo isso a quem? A Ele, o príncipe da vida, nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida em sacrifício, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com o nosso coração repleto de alegria, comemorando a vida, como falei aos irmãos. Portanto, eu quero que, a partir deste momento, carinhosamente, os irmãos todos, no sentido de muito carinho, reverência, louvor e adoração, vamos relembrar um pouquinho da mensagem, então, que foi elaborada pela nossa direção, para um ponto de meditação e lembrança pela passagem da vida do nosso Senhor Jesus, naquele corpo santo, aqui nesta terra. Acompanhe comigo, irmão. A Semana Santa é um dos períodos mais significativos da fé cristã, pois nela se recorda a paixão, morte e ressurreição de nosso querido e eterno Senhor Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Durante esses dias, viveu seus últimos momentos com os discípulos, instituiu o sacramento da Santa Ceia, foi injustamente condenado, crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, cumprindo sua missão redentora. Esses fatos permanecem centrais para a nossa fé, pois revelam a missão gloriosa de Cristo como Salvador, trazendo redenção e esperança a toda a humanidade. A Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão, é um dia de introspecção, recolhimento, profunda reflexão e gratidão. Recordamos o sacrifício supremo de Cristo, que entregou sua vida pela salvação da humanidade. A cruz, símbolo de dor e humilhação, transforma-se em testemunho eterno de amor, perdão e esperança. Naquela manhã de sexta-feira, Jesus foi levado pelos líderes religiosos até Pôncio Pilatos, governador romano, pois apenas ele tinha autoridade para decretar a pena de morte. O sinédrio, incapaz de condená-lo, legalmente apresentou falsas acusações. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, proibindo o pagamento de tributos a César e declarando-se Cristo um rei. Pilatos, após interrogá-lo, não encontrou culpa alguma em Jesus e o enviou a Herodes, soberano da Galiléia, já que Jesus era galileu. Herodes, por sua vez, demonstrava curiosidade em conhecer Jesus e desejava presenciar algum milagre. Apesar de interrogá-lo, Jesus permaneceu em silêncio.
Herodes, seus soldados, então zombaram de Jesus, vestiram-no como um manto luxuoso e o enviaram de volta a Pilatos. A partir deste evento, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, reconciliaram-se. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus e percebeu que os líderes religiosos o perseguiam por inveja. Em uma tentativa de libertá-lo, ofereceu ao povo a escolha de soltar um prisioneiro. Conforme a tradição da Páscoa, o povo optou pela soltura de Barrabás, um criminoso. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, ao vê-lo, os chefes do sacerdote e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Sob pressão, os judeus alegaram que ao proteger Jesus, Pilatos não se mostrava leal a César e gritavam: se deixares este homem livre, não és digno de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Desejando agradar a multidão, Pilatos libertou Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e entregou-o para ser crucificado. Assim Pilatos lavou as mãos, negou sua responsabilidade e entregou Jesus aos soldados romanos. Esse julgamento evidenciou a imperfeição do mundo e o desconforto que a perfeição de Jesus causava aos pecadores. O julgamento de Jesus foi marcado por injustiça e violência. O Sinédrio conduziu um processo farsesco para disfarçar sua intenção de encontrar justificativas para condená-lo. Tanto no julgamento perante Pilatos, quando diante de Herodes, a inocência de Jesus foi clara. Mas ambos cederam à pressão popular, ignorando a justiça e ordenaram a flagelação do mestre. Os soldados, após prenderem Jesus a uma coluna no pátio, açoitaram-no cruelmente com tiras de couro contendo objetos ferrosos cortantes. Mesmo sob intensa dor, suas forças esvaíam-se. Em seguida, a zombaria da coroação, com longos espinhos e algozes, entrelaçam uma espécie de coroa e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no seu couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Jesus foi humilhado e forçado a caminhar descalço, carregando a cruz pelas ruas irregulares, cheias de pedras, enquanto os soldados o puxavam com cordas. Fadigado, cai frequentemente sobre os joelhos até ser levado ao Calvário. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam a Jesus e sua túnica se torna um troféu entre os soldados. Ele é deitado de costas, depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes pegam um prego, apoiam-no sobre a mão de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o
plantam e o rebatem sobre o madeiro. Depois pregam-lhe os pés e o levantam, deixando-o de pendurado naquela horrenda cruz, que lhe causara grande sofrimento e dor. Era aproximadamente meio-dia e o céu ficou escuro até cerca das 3 da tarde, quando ele morreu. Naquela cruz, Jesus exclama: tenho sede. Não bebia nada desde a tarde anterior. O soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja umedecida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Mesmo diante deste martírio, Jesus mostrou compaixão e clamou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde e de repente a temperatura diminui. Era quase 3 da tarde, depois desta tortura que durou mais de 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos. Então o mestre clama: Deus meu, por que me desamparastes? Em seguida Jesus grita: está consumado. E por fim, num grande brando diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. A morte de Jesus na cruz foi cruel, pois a crucificação era a forma mais dolorosa e humilhante de execução da época. Mas mesmo sofrendo de forma terrível, ele se manteve fiel até o fim e não negou ao seu Pai, o nosso Deus. Nesse instante, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Sinais da grandiosidade daquele acontecimento. Após confirmada sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado no túmulo de José de Arimateia, guardado por soldados e a pedido dos sacerdotes. A morte de Jesus evidencia o seu caráter exemplar. Ele não amaldiçoou aqueles que o traíram e torturaram, mas o perdoou, apesar da dor incomensurável. Jesus se preocupou com sua mãe, com o discípulo amado e com o homem arrependido ao seu lado na cruz, oferecendo-lhes cuidado e muita compaixão. Que esta Sexta-feira Santa nos inspire a vivermos com mais compaixão, humildade e perdão. Que o exemplo de Cristo nos fortaleça para sermos luz da vida daqueles que nos cercam, testemunhando o amor que vence a dor e a esperança que supre a morte. Amados, uma grande lembrança, o qual a direção desta oportunidade vem trazer ao nosso coração, a respeito desses momentos em que Jesus passou. Amados, não foi fácil. Quinta-feira, Jesus foi preso. E dali para frente começou aquela tortura. Judas veio, deu um beijo no seu rosto. Soldados vieram e, como uma identificação, aquele beijo, prenderam Jesus. Eu imagino que Jesus era tão igual aos outros, tão semelhante, que um beijo teve que distinguir quem era ele. Tão humano,
tão celestial ao mesmo tempo. Jesus então foi pego pelos soldados. São Pedro tenta lutar, né? Mas não deu. Jesus milagrosamente faz o milagre ali, e pega a orelha daquele soldado que São Pedro cortou e fala para São Pedro: coloca a espada na bainha, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Não faça o mal. Quando alguém lhe fazer alguma coisa, não retribua da mesma forma. Esta foi a mensagem que Jesus quis dizer a São Pedro, e ecoa até hoje ao nosso coração, irmãos. Naquele momento então Jesus foi preso, como fala a palavra. Levaram ele como disse a mensagem, a uma condenação injusta. Os líderes religiosos que se diziam defensores da palavra de Deus, invejados por o que Jesus fazia, temendo em que fosse pego os seus lugares, então gritavam: crucifica, é um malfeitor. Amados, então começou a via dolorosa. Jesus no Monte das Oliveiras, a quinta-feira ele ora intensamente ao Pai e clama. O suor do seu rosto se transforma em sangue e rola pelo chão. Meu irmão, tu já viu alguém suar sangue? Perante a medicina, a pessoa só sua sangue quando ela está numa síndrome de pânico e dificuldade muito grande. E foi o que Jesus passou naquele momento. Ele ora intensamente, fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia que logo ele seria preso. E foi amordaçado, levado a um pátio, um tronco. Depois da condenação, com toda a sorte de açoite, chicotes, com pontas esferas de ossos de metal. Soldados batiam Jesus sem misericórdia. Não tinham lugar para bater. Nas costas, nos braços, nas pernas. E aonde descia aquele chicote, descia a pele com sangue. Se não fosse ainda aquela coroa de espinho que desceram sua cabeça, lendo um relato de um médico. Esses dias o médico falou que o couro cabeludo sangra muito, dói demais. E com palavras pejorativas eles diziam: está aí, rei dos judeus, a tua coroa. É uma tortura atroz, irmãos. Se Jesus caísse naquele momento, caía sob uma poça de sangue. Como fala a palavra, fizeram ele carregar aquela cruz por caminhos tortuosos, pedras, caía, e a cruz caía em cima, e chicote, e não deram nenhum ponto para Jesus, nenhum fôlego, nada. Ele sem defesa ali, com aqueles homens muito bem preparados, determinados para crucificar alguém. Jesus foi levado então até o Gólgota. Quando chega lá, irmãos, eu creio que foi apavorante demais. Jesus estava consciente. Eu creio que foi apavorante demais. Muitas vezes quando a gente leva uma martelada no dedo, alguma coisinha dói tanto. Eu creio que foi apavorante demais quando ele viu que eles iriam pregar a sua mão. Ele olha do lado, irmãos, eu creio que foi apavorante demais. Ele teve um corpo semelhante ao nosso, que doía, que tinha fome, necessidades. Eu creio que foi apavorante demais quando Jesus viu, quando eles iriam descer sobre os seus pés, aquele prego horrendo, até aquele madeiro. Sem misericórdia, após isso, aqueles homens levantam aquela cruz. Jesus fica de pendurado. Irmão, eu estou falando com os irmãos aqui que eu estou numa superfície. Meu pulmão está aberto, tenho facilidade de falar. Mas Jesus estava de pendurado numa cruz.
sobre o centro das suas mãos, pendurado pelo nervo. A dor era terrível. Aquela coroa de espinho na sua cabeça era terrível demais. Jesus tinha que falar. Jesus tinha que pronunciar. Não podia passar sem falar. Tinha dificuldade. Para falar, com certeza, ele tinha que se apoiar sobre aqueles pregos para que o seu corpo subisse, para que o seu pulmão abrisse, para que ele tivesse a oportunidade de falar. Como a direção mostrou na palavra, ele se pronunciou por algumas vezes. Quando ele viu aqueles homens, perdoou eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele viu, irmãos, na época ninguém podia chegar perto da cruz. Os soldados concederam a autoria para que Maria Santíssima e São João chegasse perto da cruz. E Jesus, com muita dificuldade, olha e vê a mamãe. Um consolo. Ele vê a mamãe que a gerou, que amou profundamente e que andou com eles todos os momentos, concedendo o conforto de mãe. Naquele momento ele sente o conforto da mãe. Ele olha e vê ela e fala: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento uma espada passa o coração daquela mamãe maravilhosa. Com tanto amor deu à luz aquele filho divino. Como Simeão, quando ela foi consagrar Jesus, Simeão falou para ela que uma espada transpassaria o seu coração. E transpassou naquele momento. A dor em ver o filho naquelas condições, tão de perto. E assim passou, irmãos. E Jesus tinha que pronunciar mais. Um ladrão do lado, malfeitor, reconhece os seus erros. Por isso que é importante o arrependimento. Naquele momento, aquele ladrão se arrepende dos seus feitos e pede a Jesus, através de uma palavra muito singela, o perdão. Reconheceu os erros que fazia, reconheceu que Jesus era mestre, era autor da vida e poderia salvar ele. E ele diz: quando estiver-te no paraíso, lembra-te de mim. Jesus retorna a palavra: creia que ainda hoje estará comigo no paraíso. Isso era difícil para Jesus falar, era dificultoso. O pulmão dele estava fechado, de pendurado naquela horrenda cruz. Aconteceu, irmãos, que Jesus não bebia, como a palavra fala. Jesus não comia, não bebia, eu creio que ele estava com muita sede. E quando uma pessoa é ferida com alguma coisa que tenha aço, como prego, que colocaram nas mãos dele, nos pés, isso traz uma sede horrenda. Então Jesus naquele momento, ele teve uma sede muito grande. E ele clama: tenho sede. E aqueles soldados molham uma esponja, a ponta de uma vara, e colocam sobre a sua boca aquela bebida ácida. Creio que foi horrível demais, irmãos. Tão bom quando a gente está com sede, pega um copo de água e sacia a sede, não é? Jesus estava chegando aos seus momentos finais. Seus momentos finais. Ele sente distância do Pai. Ó Pai, por que me desamparastes? Era para ele a missão. Eu creio que Deus no seu trono contempla aquele momento, irmãos. Às vezes a gente se depara com a dificuldade de um filho, de alguém da família, a gente sofre junto, a dor
de estar passando por aquele momento. Eu creio que o pai, pelo sentimento do amor divino que ele tinha pelo filho amado unigênito, e deixa sobre os cuidados dele, não tinha como fazer nada, era para ele aquela missão. E após isso, então, Jesus dá suas últimas pronúncias. Ele olha para o céu com muita dificuldade e entrega o seu espírito a Deus. E como últimas palavras ele diz: Pai, está consumado. Jesus cai e não volta mais. O soldado, para ver se realmente ele estava morto, pega uma lança, joga sobre o seu corpo, mas Jesus já estava morto. Aí, como fala a palavra, o véu do templo se rasgou, a terra treme. 3 horas da tarde, com aquele calor, a temperatura cai. Amados, até a natureza sentiu o que Jesus estava passando. Até a natureza sentiu. Mas sabe o que é isso? O reflexo do amor divino. Porque como fala a palavra, depois dessa crucificação, José de Arimateia colocou no sepulcro, foi lá guardado por soldados, porque os líderes religiosos tinham medo que os apóstolos roubassem o corpo dele. Mas não adiantou. No domingo, ele ressurge, vitorioso. E a palavra fala que uma das primeiras pessoas que viu ele ressuscitado foi aquela a quem ele a perdoou, Maria Madalena, que era uma mulher adúltera, que os homens maldosos aproveitavam dela naquele tempo. Jesus perdoou ela. E a palavra fala que uma das primeiras pessoas que viu ele ressuscitado foi ela. Com grande alegria, com certeza, irmãos, ela teve naquele momento em contemplar o divino mestre, o autor da vida, naquele mesmo corpo, ressurreto. E a palavra fala que teve ainda alguns dias com seus discípulos, inclusive até apareceu no meio deles. Por isso que temos que ter fé e esperança. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas temos a esperança que é aquela forma. E Jesus provou isso a respeito de Tomé. A primeira vez que ele apareceu com seus discípulos, Tomé não estava. Aí falaram para Tomé que Jesus estava ali no meio deles. Tomé falou: só se eu colocar a mão na ferida. Uma outra oportunidade, Tomé estava. Aí Jesus pediu para que ele viesse colocar a mão. E disse a ele uma palavra muito sábia: És Tomé, bem-aventurado foi tu que viu e creu, mas muito bem-aventurado vai ser aquele que não ver e crer. E nós estamos aqui hoje, confirmando a vitória de Jesus, porque como eu falei aos irmãos, nós não compartilhamos com a morte, mas compartilhamos com a vida, porque Jesus é vivo, ressurreto, está à destra de Deus, preparou nesses dias o outro Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo, e preparou esta família maravilhosa, família apostólica, para dar prova do seu amor. Então vamos continuar firmes nesta caminhada, até quando for da vontade de Deus, em que estejamos aqui, defendendo o ministério do Príncipe da Vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados, que a graça dele nesta sexta-feira santa, a qual daqui a algumas horas se encerra, qual entrará o sábado, aleluia, e no domingo maravilhoso de Páscoa, em que Jesus veio nos trazer a liberdade, possa ser um efetivo na sua vida, no seu coração, e você seja uma pessoa muito feliz com Ele e com todo o poder celestial. É o que eu desejo, como simples mensageiro da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, e também nossos queridos visitantes que estão nos acompanhando nesta oportunidade. Muito bem. Amados, agora nós iremos passar a ouvir a apresentação de um hino muito lindo. Esse hino mexe com o nosso coração. Esse hino, ele tem assim uma origem tão linda.
esse hino foi aprovado por Deus, foi aprovado pelo próprio Jesus, pela Santa Vó Rosa, na extensão do ministério do santo profeta irmão Aldo, que demorou um tempo para ser aprovado, mas quando foi, ele traz ao nosso coração um lenitivo tão grande, ele traz à nossa alma um gozo tão imenso, que na hora em que os irmãos estavam dando os últimos preparos, já tinha irmãos acompanhando e chorando, porque realmente este hino fala com o nosso coração. E nós iremos ouvir este hino maravilhoso daqui até o término, com muita atenção, com muito carinho, com muita reverência, lembrando de tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor. E o hino vai falar também a história do seu sacrifício, que não foi fácil, para que aqui nós pudéssemos estar hoje, comemorando esta data, que é a vida. Vamos acompanhar o hino pelo coral Oratório na Cruz. Eu queria contar-lhes uma história de amor. Há muito tempo, na cidadezinha de Nazaré, um anjo apareceu a uma virgem chamada Maria e disse-lhe: Maria, achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e seu nome será Jesus. Estrela da manhã que surge anunciando um novo dia, nasceu Jesus. You
A semente da verdade já havia sido lançada. O caminho já estava traçado. Restava a dádiva da vida para remir a humanidade pecadora. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Os pés de Cristo se arrastam pelo chão sob o peso da cruz. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada passo levava a marca do sofrimento. Sua missão estava prestes a terminar. Maior era o peso do mal sobre ele. O demônio abrir os portões do inferno, soltando todo o poder maligno sobre o Nazareno. Jesus buscará forças falando com o seu Pai no Monte das Oliveiras. Ajoelhou-se e orava. E posto em agonia, orava mais intensamente, enquanto grandes gotas de sangue rolavam pelo seu rosto até o chão. Cada gota que caía era um grito de amor que invadia a eternidade. Sangue do corpo de Cristo pelas chicotadas, sangue da fronte de Cristo pelos espinhos enterrados.
cruz é estendida no chão. Colocam Jesus deitado sobre ela. E os algozes, munidos de martelos e cravos, iniciam a crucificação. E a cruz de Cristo começa a ser levantada. Mais, até que... E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim.
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não importa a tua condição, nem hora, nem lugar para experimentar hoje o poder da salvação. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe.
Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Sede, 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 sede.
O fim estava próximo. Dolorido, ensanguentado, Cristo sentia seus últimos momentos. Ao pé da cruz, sua mãe, Maria Santa, com o seu coração dilacerado, vivia com o seu filho a angústia e o estertor da morte. Todo o sofrimento, toda a dor pela qual já havia passado, num manancial de sentimentos e emoções, transbordou-se naquele coração de mãe ao ouvir dos lábios de seu filho: minha força se esvai, mãos e pés adormecidos. Mãos que curaram, pés que andaram, buscando corações. E agora só
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
Sexta-feira em Jerusalém. A tarde está caindo, agora tudo é silêncio. Aos poucos, os últimos participantes se afastam vagarosamente do Gólgota. Tudo terminado, ele morreu. As esperanças esvaneceram-se. A dúvida começa a brotar no coração dos seguidores do Mestre. Por que ele morreu? Ele que curara cegos, ele que transformara água em vinho, ele que mostrara seu poder sobre a natureza, ele que ressuscitara mortos, ele morreu. E a esperança de vida eterna, de vitória? Ah, que vazio no coração. Por que ele morreu? Esta pergunta, como um grito no coração dos fiéis, perdia-se no ar. Tudo caíra: a fé, a esperança, a confiança. Somente aquelas 3 horrendas cruzes permaneciam em pé, impassíveis. Aquela no centro, porém, que se destaca das outras num desafio à eternidade. Por quê? Silêncio. Porque a natureza que protestou contra os homens quando o Mestre pendeu a cabeça, permanece agora silenciosa. Só o céu como moldura este trágico momento. A brisa bate suave sobre a relva próxima da cruz, debruçando-a reverentemente em sua adoração ao Filho de Deus. Morto. Morto. Mas estaria ele realmente morto? Esta quietude na natureza não seria a certeza de que algo estava para acontecer? Estaria morto o Filho de Deus? Os irmãos poderão ficar em pé, por gentileza. Como que eu posso falar? Maravilhoso, magnífico, majestoso, as palavras que possa expressar magnitude, carinho dos irmãos em preparar
um hino maravilhoso como esse, que realmente fala com o nosso coração, mexe com o íntimo da nossa vida. Muito obrigado, irmãos. Belíssimas apresentações como esta que os irmãos fizeram. Vamos cantar o corinho 57? Porque um trabalho desse, missão linda como esta, com certeza merece ser coroado com o corinho 57. Vitória, por gentileza. Gratidão aos obreiros, às diaconesas, gratidão a todos que compareceram, nossos irmãos, membros, senhores, senhoras, crianças. Gratidão aos nossos visitantes, em nome da família apostólica, obrigado pela sua visita. Essas portas estão sempre abertas a receber a sua pessoa. Receba carinhosamente o nosso abraço. Também gratidão aos irmãos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando online, e que a graça divina esteja com todos. Desejo que todos tenham um bom retorno ao seu lar, uma boa noite, um bom descanso, um sábado maravilhoso, um domingo de Páscoa muito abençoado com todos os seus familiares. E que na comunhão possamos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor. Quando estivermos com o corpo dele, com o sangue dele em nossas mãos, assim como ele disse, façam isto em minha memória. Então, carinhosamente, irmãos, muito obrigado por tudo. Inclusive, irmãos, obrigado também à apresentação que o coral fez. Sabe por que aconteceu isso? Porque os irmãos se uniram. E foi a tecla que o Santo Irmão Maldo bateu tanto nos últimos boletins, suas palavras, no seu corpo presente,
E Ele continua batendo no nosso coração. União. Essa apresentação linda, maravilhosa aconteceu, porque vocês se uniram. E quanto mais união tiver, mais os céus têm para nos dar. Ficou linda a apresentação, linda, pode ter certeza. A gente sai do chão. Saímos do chão. A emoção é muito grande. Não tem nem como passar para vocês a emoção que a gente sente em ouvir vocês cantar esse hino. Vamos nos unir ainda mais para que Jesus possa fazer coisas maravilhosas em nosso meio, junto com a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo. Oremos. Ó querido Deus, Pai eterno, sem palavras, Pai, por este momento tão nobre, tão santo e tão maravilhoso que nós estamos passando aqui. Família presente, a família apostólica, inclusive as apresentações desses hinos, Pai, principalmente este, que vem falar da trajetória do Teu Filho amado. Nosso Senhor Jesus passou por momentos difíceis, mas hoje, Pai, a destra do Senhor nos contempla, juntamente com outro Consolador, a Santa Vó Rosa, e com o Santo Irmão Aldo, juntamente com Maria Santíssima, a Mãe. Não temos palavra para agradecer aos Senhores. Teus filhos estão orando agora neste momento, Jesus. Toma conta. Estão lembrando dos momentos em que o Senhor passou aqui e pedindo a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção, as Tuas virtudes, que possam recair sobre todos de uma maneira especial, que eles possam sentir no seu coração. Quando caminhando agora para os seus lares, possam ir com esta reunião, com esta mensagem, com esses hinos maravilhosos na sua alma, no seu coração, e possa refletir a cada dia a luz que o Senhor tanto precisa, para que outras pessoas possam ter aquilo que nós temos, a vida. Agora eu entrego aos cuidados dos Senhores a oração que Teus filhos, os nomes que Teus filhos colocaram aqui, nesta caixinha de pedido de oração. Que os Senhores tenham misericórdia, Santa Vó Rosa, Santo Irmão de Jesus. O Senhor é o príncipe da vida, ajude a todos a vencer. Às vezes passam por momentos difíceis, momentos de dor, dificuldade, de problemas, somos seres humanos, Jesus. O Senhor também teve um corpo humano, o Senhor sabe. Juntamente com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, tenha misericórdia. Ajuda, abençoa, consola e conforta e afasta tudo o que causa sofrimento da vida dos Teus filhos. Ó Jesus, tenha misericórdia. Também abençoa toda a família apostólica espalhada por todo esse país e outras nações, aos ouvintes de Hora Milagrosa, a toda a família apostólica, aos nossos queridos irmãos internautas. Abençoa também, Jesus, nossos queridos irmãos que nos visitaram nesta oportunidade, que eles possam ir para os seus lares com o coração também repleto de alegria, em ter contemplado nesta Santa Igreja a Tua presença, a presença da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, trazendo a eles também uma oportunidade de regeneração e santificação. Portanto, nós aqui gratos por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, Jesus. E em Teu santo nome, ó Divino Mestre, querido Mestre, Senhor, nós Te amamos, esteja conosco. Precisamos que o Senhor segure em nossas mãos. Queremos vencer um dia e estar na Tua glória também. Assim como os apóstolos, os profetas, assim como Maria Santíssima, assim como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo venceram. Nós queremos vencer também, mas precisamos muito, somos muito carentes da graça e da bênção dos Senhores. Portanto, encerrando esta santa reunião especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome da Senhora Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, sem palavras por tudo, a nossa gratidão hoje e sempre. Amém.